irmãos, minhas irmãs, como disse no comentário introdutório desta Santa Missa, na qual nós estamos no 7º domingo do tempo comum, o Evangelho que acabou de ser proclamado, ele nos recorda a lei máxima, a lei que está acima de toda a lei do amor. Mas não é qualquer amor, não é um amor baseado em pensamento, em reflexão humana, mas é um amor inspirado por Deus, do qual Ele é a referência. Quando Ele mesmo, ao falar para os discípulos, recomenda: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Ele ama se sacrificando, Ele ama doando-se, Ele ama renunciando a si mesmo, Ele ama se sacrificando e dando a vida, Ele ama perdoando, Ele ama dialogando, escutando, Ele ama tendo paciência, Ele ama tendo misericórdia, Ele ama tendo compaixão, Ele ama acolhendo, Ele ama tendo empatia, colocando-se no lugar do outro, Ele ama curando, Ele ama fazendo o bem e praticando a justiça. Essa é a maneira de Cristo amar, porque Ele evidencia isso em tudo aquilo que nós lemos no Evangelho. Então, é aquilo que é revelado pelo próprio Deus, a partir do que está escrito no Evangelho, a partir do que a cruz, inclusive, nos revela: doação, entrega, renúncia de si, sacrifício para promover o bem. E é dentro desse amor que nós somos chamados a viver esta página do Evangelho, ou pelo menos nos esforçarmos para isso, porque sim, nós temos uma dificuldade de viver o amor, temos. Por quê? Porque a nossa humanidade foi afetada pelo pecado, e afetada pelo pecado, ela ficou enfraquecida, e enfraquecida ela falha, e falhando ela tem traumas, ela tem uma série de coisas que infelizmente nos faz tender a alimentar mágoa, ódio, ressentimento, intolerância, inveja, ciúme, competição, falta de paciência, agressividade. Então, nós precisamos e somos chamados a viver um processo de conversão, no qual nós vamos também amadurecendo essa atitude, mas também este dom e esta decisão de amar, e amar como Cristo amou, e amar inspirando-se nele, e amar refletindo e tendo ele como referencial, e contrapondo esse referencial com as nossas ações e atitudes. E aqui o Evangelho fala exatamente disto, porque a tendência natural de uma natureza afetada pelo pecado é, infelizmente, alimentar mágoas, ressentimentos e ódios. O Evangelho está falando isso. Aliás, é aquela antiga lei de Talião que o Cristo veio aperfeiçoar. Quando a lei de Talião foi dada no Antigo Testamento, porque eles não tinham referencial nenhum. Era um povo muito bruto, que tinha acabado de sair da escravidão. Então, olho por olho, dente por dente. Eles não conseguiam aprender a linguagem do amor, não estavam preparados. Mas agora, no atual estágio da humanidade, com tudo aquilo que nós já refletimos e temos de conhecimento, e até no próprio estágio em que Jesus ele encarna-se e assume a nossa natureza humana, já havia conhecimento suficiente, compreensão suficiente, amadurecimento suficiente para que os corações acolhessem e refletissem e pudessem deixar o amor renovar as suas vidas. Portanto,
Jesus está aqui contrapondo o olho por olho, dente por dente. Porque quando ele fala que é importante amar os nossos inimigos, fazer o bem a quem vos odeia, bendizer a quem vos amaldiçoa, rezar pelos que nos caluniam, porque pense comigo, isso aqui é até uma coisa lógica. Se você responde ao seu inimigo que te odeia com ódio, você gera mais ódio, e as coisas só vão piorar. Se você amaldiçoa aquele que te amaldiçoa, você gera mais maldição ainda, e as coisas só vão piorar. Fruto de maldição é mais maldição, fruto de ódio é mais ódio, desequilíbrio, violência, incompreensão, intolerância, rivalidade, competição, perseguição, injustiça. Então, quanto mais nós, no nosso meio, na nossa convivência, alimentamos esse tipo de sentimento, esse tipo de atitude, se nós pagamos o mal com o mal, nós só pioramos a situação. Então não é uma questão de que eu vou me humilhar, não vou me humilhar para o fulano, ou eu não vou dar o braço a torcer, porque isso aí é um pecado capital, também chamado orgulho, que também é o pai de todos os pecados capitais. Aliás, o pecado de Satanás, o pior dos pecados. Então, nós precisamos tomar consciência que se o outro me dá uma bofetada, eu devolvo outra bofetada, nós vamos acabar num ringue de luta e vamos nos matar uns aos outros. Infelizmente, nós estamos assistindo nos nossos tempos um crescimento exatamente dessa linguagem do ódio, da mágoa, do ressentimento, da falta de perdão, do orgulho, da perseguição, da intriga, da inveja, da rivalidade, do não saber conviver com o diferente, com aquele que não pensa como eu penso, não se comporta como eu me comporto, não tem os mesmos ideais que eu tenho, é alguém que é diferente de mim, mas nem por isso eu preciso odiá-lo, persegui-lo e ser intolerante com ele. É diferente de mim? Ótimo. Eu, como cristão, a partir do amor que vem de Cristo, a partir do amor que eu aprendo dos evangelhos, a partir do amor que reflete a cruz, eu sou chamado a olhar para aquele que é diferente de mim, que discorda de mim, e respeitar a diferença, tratar com educação e fazer, no mínimo, a política da boa vizinhança. Bom dia, boa tarde, boa noite, oi, como vai, tudo bem? E você está precisando de alguma coisa? Eu ainda te ajudo. Isso é o amor cristão. Eu posso até antipatizar aquela pessoa, é possível, né? Porque Cristo não mandou gostar uns dos outros, mandou amar, e amar é sacrifício. Então, eu posso até antipatizar a outra pessoa, mas em nome dessa antipatia, eu não estou autorizado a fazer fofoca, perseguir, caluniar, maltratar, ser mal educado, tratar com ódio, mágoa e rancor, de forma alguma. A gente precisa amadurecer no amor, e a maturidade no amor é saber que mesmo que eu não goste do outro e ele não goste de mim, eu vou ser uma pessoa civilizada no trato com a outra pessoa. Eu vou procurar conviver bem. Frei, mas isso não é falsidade? Não, porque se a gente for nesse discurso que é falsidade, nós vamos nos matar. Aliás, as redes sociais hoje estão potencializando esse fenômeno do ódio, da intolerância, do perseguir o outro, do caluniar o outro, do cancelar a outra pessoa, do falar mal, do criticar,
do julgar e do condenar. E o próprio Evangelho hoje está nos falando o contrário. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso, porque Deus é misericordioso conosco, com as nossas inúmeras faltas, com as nossas contradições, com as nossas misérias, com nossos erros, com as nossas injustiças, com as nossas fraquezas, às vezes quando nós erramos, Deus é misericordioso conosco. Então não julgueis e não sereis julgados, porque também, se eu, em vez de perdoar, julgo, condeno, eu estou gerando mais conflito, eu estou gerando mais antipatia, eu estou gerando mais exclusão, eu estou gerando mais ódio, mágoa e ressentimento. Não condeneis e não sereis condenados, porque se eu condeno, eu estou, além de me colocar como juiz e júri de alguém, no lugar também de Deus, eu não sei a vida da outra pessoa, eu não sei a história dela, eu não sei o que levou ela a se comportar de determinada maneira. E claro que os traumas de ninguém são desculpas para autorizar a pessoa a fazer barbaridades, mas a gente precisa fazer o esforço de não condenar. Não é nosso papel. O máximo, como irmãos fraternos, aconselhar, orientar, corrigir com caridade, a chamada correção fraterna, que não é uma esculhambação que eu desabo meu ódio sobre o outro, mas é um diálogo onde eu tento ajudar o outro e não descarrego a minha raiva, porque veja bem, o contrário também é verdadeiro. Se ao invés de julgar e condenar, eu acolho, eu gero naquela pessoa acolhida um sentimento de ser amada, de ser compreendida, de ser vista, enxergada, e aquela pessoa, a partir do meu acolhimento, ao invés dela reagir com mais raiva, ela vai reagir com brandura, ela vai reagir até constrangida. Então, quanto mais eu acolho, mais eu gero no meu meio acolhimento. Quanto mais eu perdoo, mais eu gero no meio onde eu estou perdão. Quanto mais eu tenho paciência, mais eu gero no meu meio, com os que convivem comigo, paciência nos outros, porque esse é o verdadeiro testemunho cristão. O meu esforço de viver tudo isso, porque é sempre o esforço, porque muitas vezes a gente perde a paciência, porque muitas vezes a gente alimenta a mesma mágoa, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de perdoar, mas quando eu me esforço, o esforço de fazer o bem gera o bem, provoca o bem no outro, assim como também a raiva e o ódio geram a raiva e ódio no outro. Com a mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. Então é importante nós pedirmos a Deus essa graça, esse processo de conversão que nos ajuda a amar. E também, claro, precisa partir de uma decisão nossa, de um morrer para si mesmo, de não dar vazão a raivas e ódios que muitas vezes brotam no nosso interior. E é um processo de amadurecimento. Ora a gente vai acertar, ora a gente vai errar, ora a gente vai conseguir, outrora também não vai conseguir, mas é preciso fazer esse esforço, porque só assim nós vamos de fato estar construindo uma relação de amor com Deus e com os irmãos. E aqui fica inclusive a regra de ouro dada no Evangelho. Essa regra, se nós tomássemos essa regra que já seria suficiente para revolucionar o mundo. O que ela diz? O que vós desejais que os outros vos façam, fazei também vós a eles. Deixa eu repetir, para fixar. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei também a eles. Você quer que te compreendam? Compreenda. Você quer que te perdoem? Perdoe. Você quer que te acolham? Acolha.
Você quer que te escutem? Escute também. Você quer que falem com você? Fale também com a outra pessoa. Você quer que tenham paciência com você? Tenha paciência também com a outra pessoa. Você quer que a pessoa tenha compaixão de você? Tenha compaixão também com os outros. Você quer ser respeitado? Respeite também as outras pessoas. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei também vós a eles. Essa seria uma regra prática do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Que esse amor de Deus possa nos inspirar a trabalharmos em nós as raivas, ódios e mágoas que muitas vezes povoam o nosso coração, o nosso interior. Que nós possamos travar essa batalha que primeiro começa aqui dentro de nós, de dominarmos o bichinho bruto que tem aqui dentro de nós, com a graça de Deus, com o auxílio dele, mas também com o nosso esforço, nosso autoconhecimento. Me conhecer já é o primeiro passo. Admitir que eu tenho aquelas falhas e que muitas vezes eu perco a paciência, já é o primeiro passo para eu começar a ter mais paciência. Admitir que eu alimento ódios já é o primeiro passo para me libertar do ódio e amar. Admitir que eu não consigo perdoar já é o primeiro passo para eu começar a perdoar. Admitir que eu não sou acolhedor já é o primeiro passo para eu fazer o esforço de acolher. Admitir que eu falo mal do outro já é o primeiro passo para eu parar de falar mal e começar a falar bem. Admitir que eu pratico injustiça e não faço bem já é o primeiro passo para que eu passe a praticar a justiça e faça o bem. É isto que o Evangelho está tratando. Essa que deve ser a nossa grande inspiração. E é isto que é ser católico. Não basta só cumprir ritos, ritualismos. O rito pelo rito, a norma pela norma, não salva ninguém. É preciso que haja amor. E esse amor possa refletir num esforço do dia a dia, para que ele se traduza em vida vivida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.